Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos abrir a Santa Escritura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versos 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. O tema da mensagem desta manhã é a igreja que queremos ser. E assim nos diz a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos ter mais um momento de oração. Soberano Deus, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Gratos, ó Pai, por este momento precioso de podermos nos reunir, ó Pai, em teu nome, para adorar-te, ó Pai, como ordenado por ti, ó Deus. Por isso, Senhor, com a tua palavra aberta agora diante de nós, aplica a verdade da tua palavra à nossa mente, coração e às nossas mãos, ó Pai, para que sejamos ouvintes e praticantes da tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, Jesus apresenta uma série de parábolas para ensinar o que é o reino de Deus. Em uma delas, no versículo 30 a 32, ele compara o reino de Deus a uma semente de mostarda, ao grão de mostarda. E lá ele diz assim: aqui assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Jesus compara o reino de Deus com um grão de mostarda, porque a igreja é um organismo vivo. Porque, por mais que este templo, este lugar onde nós nos reunimos, seja bonito, seja agradável, seja bem edificado, ele não é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor somos nós, eu e você, reunidos aqui neste lugar. Este lugar é apenas o local que abriga a igreja do Senhor para a adoração dele. É por isso que Jesus compara o reino de Deus com um grão de mostarda, porque a igreja é esse organismo vivo. Eu quero que hoje nós andemos juntos nesse sermão, pensando ponto a ponto nele, no crescimento desta planta, desta árvore que Jesus chama da mostarda. Eu quero que nós olhemos para cada um dos pontos do sermão, pensando em uma das fases do crescimento desta hortaliça, dessa planta. A semente é o Evangelho de Cristo. O grão de mostarda é o Evangelho. No texto que nós acabamos de ler, a semente já foi plantada, já havia sido plantada. O texto que nós lemos, ele está imediatamente após aquela descida maravilhosa do Espírito Santo no dia do Pentecostes, onde a igreja do Senhor foi revestida de poder para anunciar as grandezas de Deus, para anunciar o Evangelho de Deus sobre toda a terra. Logo após o sermão de Pedro, nós temos esse texto onde Lucas resume, então, como era a vida agora daqueles crentes que foram convertidos naquele dia do Pentecostes e como eles viviam, como a igreja de Cristo vivia. E então nós temos esse relato, que vai dos versículos 42 a 47, mostrando a excelência dessa comunidade, dessa primeira comunidade cristã. E se nós queremos ser uma igreja verdadeiramente bíblica, nós devemos olhar para o exemplo desta igreja,
para sermos como esta igreja. O que nos confunde muitas vezes é que nós pensamos na igreja como uma instituição. E o problema de pensarmos nela como uma instituição é que nós esperemos que essa instituição nos forneça aquilo que nós achamos que ela deva fornecer para nós. E nós pensamos assim, a igreja tem que ser uma igreja firmada na palavra. Então nós pensamos, quem tem que ser firmado na palavra? Aqueles que dirigem a igreja. A responsabilidade nós passamos a essa instituição. Quando, na verdade, quem deve ser firmado na palavra é cada membro desta igreja. Porque cada membro dessa igreja, unido um ao outro, é que é a verdadeira igreja do Senhor. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, a igreja que queremos ser, ela é uma igreja que se devota à palavra de Deus. E nós vamos comparar isso com as raízes da semente do grão de mostarda. O grão agora, ele germinou e começou a criar as raízes. As raízes dessa planta, desta árvore, que vão dar a base, que vão firmar ela, para que quando ela cresça, os ventos não a derrubem, é a palavra de Deus. Uma igreja que se devota à palavra de Deus. A palavra perseveravam que nós temos aí traz exatamente esse sentido, de devotar-se a alguma coisa. E aqueles crentes, eles se devotavam ao ensino dos apóstolos. E qual era o ensino dos apóstolos, senão a palavra de Deus pregada, o evangelho de Jesus Cristo. O Cristo que foi morto e que ressuscitou, e que subiu aos céus, e que deu esperança para que também aqueles crentes encontrassem a salvação, se encontrassem um dia com esse Rei, com esse Senhor nos céus. Esse era o evangelho, esse era o conteúdo do ensino dos apóstolos. E era nisso que essa igreja estava devotada, alicerçada, enraizada. Como igreja do Senhor, é assim que nós devemos estarmos também. Cada um de nós. Quem deve estar devotado à palavra de Deus? Sou eu, é você. Cada membro desta igreja deve ser devotado à palavra de Deus. Observe que nós temos uma sequência que Lucas coloca aqui e que não está aqui à toa. Ele diz que eles perseveravam, ou seja, estavam devotados, em primeiro lugar, à doutrina dos apóstolos, depois à comunhão, depois ao partir do pão e às orações. Uma igreja, ela pode ser uma igreja que tenha forte comunhão, mas se ela não estiver enraizada na palavra de Deus, a sua comunhão, ela não será uma comunhão verdadeira e genuína. Eles podem estarem unidos, mas pelos motivos errados. Uma igreja, ela pode se reunir para partir o pão, para a ceia, aqui é uma referência ao sacramento. E ainda assim, estar reunido e participar da ceia com as motivações erradas, se não estiver enraizada na palavra de Deus. Uma igreja pode se reunir para orar, mas se não estiver enraizada na palavra de Deus, as suas orações serão orações erradas. Você orará por causas erradas, você orará de uma forma não bíblica, porque não está enraizado na palavra de Deus. É por isso que Lucas traz aqui exatamente esse primeiro fato. A igreja estava devotada ao ensino dos apóstolos, devotada à palavra de Deus. A igreja que queremos ser é uma igreja que está devotada à palavra de Deus. E ele continua e diz que esta igreja que é devotada à palavra de Deus, então, ela também é devotada à comunhão. É uma igreja que valoriza estar juntos. É interessante olhar para essa figura que Lucas nos apresenta aqui, comparando com outros grupos da época, né? Havia um grupo chamado de essênios que se reuniam à beira do Mar Morto, onde foram encontrados aqueles pergaminhos chamados pergaminhos de Qumran, que datam alguns do século II antes de Cristo, textos de Isaías e vários textos que foram encontrados. Essa comunidade, eles eram uma comunidade também unida, em forte comunhão,
Mas, diferentemente desta que Lucas está narrando aqui, o início da igreja, eles abandonaram completamente todos os outros e como uma espécie de monasticismo, né? Criaram um monastério à beira do Mar Morto e lá ficaram todos juntos, então reunidos. Não é o que acontece na igreja. A igreja do Senhor não é esse tipo de comunhão que ela tem. É o desejo de estar juntos, mas em meio às outras pessoas. E nós vamos ver isso no decorrer do texto, a forma como eles agiam nesse aspecto. Então, eles estavam devotados à palavra de Deus. E devotar-se à palavra de Deus vai levar a igreja a ter forte comunhão. E mais, eles também estavam devotados ao partir do pão. É claro que aqui a ceia não era celebrada como nós a celebramos hoje. Aqui ainda há um processo embrionário do sacramento, né? Então aqui era não só a ceia em si, mas como uma refeição comunitária, uma grande refeição que eles tomavam juntos, né? E nós podemos ver isso no decorrer do próprio livro de Atos e também nas cartas de Paulo, quando ele vai corrigir a ceia do Senhor, como acontecia em Corinto, porque lá dá exatamente essa sensação de que o que eles faziam, uma grande refeição com todos, onde comiam, e lá erradamente, né, comiam e se regalavam, né, enquanto os outros que chegavam um pouquinho mais tarde já não tinham mais o que comer, então na ceia. Mas é uma referência ao sacramento. Por quê? Porque quando eles se reuniam para partir o pão, a ideia era exatamente daquilo que Cristo fez na última ceia. O símbolo do seu corpo que seria entregue, que seria morto pelo seu povo, pela sua igreja. Então, quando a igreja se reúne para celebrar a ceia do Senhor, para participar da ceia do Senhor, ela lembra daquilo que Cristo fez, da sua morte na cruz, da sua ressurreição vencendo a morte. Era esse o partir o pão que Lucas nos traz aqui. E eles também eram devotados às orações. Uma igreja que é devotada à palavra de Deus é uma igreja que ora. É uma igreja que tem comunhão, é uma igreja que tem o desejo, a vontade de participar dos sacramentos, e é uma igreja que ora, e que ora não só particularmente, mas uma igreja que ora junto, pelas causas uns dos outros, como nós fizemos hoje pela manhã aqui, agora há pouco, um pouco antes do nosso culto, onde nós abandonamos as nossas próprias causas e viemos aqui para orarmos uns pelos outros, pelas causas que são comuns à igreja do Senhor. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, a igreja que queremos ser é uma igreja que é devotada à palavra de Deus. Segundo lugar, a igreja que queremos ser, ela é uma igreja que se compromete com a comunhão profunda. E isso nós temos os versículos 44 a 45. Aqui nós temos agora o grão de mostarda enraizou, criou suas raízes, e agora ele começa a crescer, e nós temos o tronco. A igreja, o tronco da igreja é a sua comunhão. Essa igreja tinha forte comunhão. Observe os versículos 44 a 45. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Queridos, quando nós olhamos para um texto como esse, parece utópico até esse tipo de comunidade, de povo vivendo juntos. Ainda mais quando nós comparamos essa atitude deste povo, desta primeira igreja, com o individualismo que nós vivemos na nossa sociedade de hoje, onde as pessoas se querem abrir a porta das casas para os seus vizinhos, para os seus amigos, onde as pessoas não conhecem o vizinho da frente, do corredor da frente do seu prédio, não tem contato, não tem nada, e onde as pessoas, às vezes, na igreja, não se conhecem. Quando nós olhamos para isso, parece utópico esse tipo de comunidade. Mas se está nas Escrituras e é um modelo da igreja do Senhor, é porque nós podemos viver assim. Eu me lembro, quando eu penso nesse texto, eu me lembro do tapete que nós temos na entrada da nossa casa, né?
E lá está escrito em espanhol, né? Mi casa, su casa. Mi casa, su casa. Ou seja, minha casa, sua casa. Assim deveria ser, né? Não só expresso num tapete, mas na própria forma como nós, na nossa hospitalidade, a forma como nós vivemos como igreja do Senhor. A minha casa é a casa de vocês. A minha casa está aberta para receber os irmãos. Deve estar aberta para isso. Esta igreja tinha tudo em comum. E aqui nós podemos abandonar qualquer tipo de medo de achar que esse texto, de alguma forma, está nos fazendo pensarmos como socialistas, como comunistas, como esse tipo de coisa. Porque não é isso que está aqui nesse texto. E o texto está dizendo exatamente que eles tinham tudo em comum e que as suas propriedades eles as tinham como se fossem dos outros. Não quer dizer que eles abriram mão do direito de propriedade. Você pode observar no texto que o que está escrito é que as propriedades eles as tinham. E quando alguém tinha necessidade, eles vendiam e o produto desta venda era distribuído para aqueles que necessitavam. Mas não havia um apego às suas próprias, né, às suas propriedades, a ponto de não verem a necessidade dos outros. Quando alguém tinha necessidade, eles iam de encontro à necessidade do irmão. De forma que não haviam mais necessitados entre eles. Eles tinham tudo em comum e vendiam as suas propriedades para ajudarem aqueles que estavam passando por necessidades. Será que nós temos vivido assim? Será que quando nós falamos, nós temos forte comunhão, nós pensamos assim? Será que a nossa casa está aberta desta forma? Será que a nossa vida está assim para os nossos irmãos? Será que é desse jeito que nós vivemos a nossa comunhão? Porque às vezes nós fazemos algumas confusões com o que é comunhão. Nós temos alguns momentos que fazem parte da comunhão e que nós consideramos como se eles fossem a comunhão em si. Nós temos coisas maravilhosas que nós vivemos juntos, retiros. Nós temos o café que nós tomamos aqui depois do culto à noite, do culto vespertino, onde nós temos um momento de comunhão. E às vezes nós pensamos que aquilo ali é tudo o que é comunhão, e não é. A comunhão é a vida, é a forma como nós vivemos uns com os outros, é como nós nos relacionamos durante a nossa semana. Quantas vezes nós nos preocupamos durante a semana com o irmão da igreja? Nós oramos no domingo pela manhã aqui pela causa do irmão. E será que durante a semana nós lembramos da causa dele? Será que durante a semana você liga para o irmão, meu irmão, como está aquela situação pela qual nós oramos no domingo? Você se preocupa com essas situações? Preocupa com a vida do irmão? O irmão apresentou uma necessidade. E será que durante a semana você procura esse irmão para suprir essa necessidade? Abrir mão daquilo que é seu para ajudar o seu irmão? É assim que vive a verdadeira igreja. E essa é a verdadeira comunhão da igreja. A igreja que nós queremos ser é uma igreja que tem forte comunhão. Comunhão enraizada na palavra de Deus. Esse é o tronco desta igreja. É o que mantém esta igreja agora de pé, em cima das suas raízes. É a partir desse tronco que o restante virá. Uma igreja que se compromete com uma comunhão profunda. Cada membro da igreja deve se esforçar para isso. Cultivar esse profundo senso de comunhão, de união, de harmonia. Nos conhecermos uns aos outros e não vivermos nossas vidas como se os outros não existissem. As pessoas que frequentam clubes é que vivem assim. Infelizmente, muitas vezes, os cristãos têm vindo à igreja, à reunião da igreja do Senhor, como se estivessem indo a clubes. Eu vou lá, serei servido,
receberei o que eu acho que eu preciso receber, volto para minha casa e no próximo domingo eu vou novamente, à próxima reunião. A igreja não vive assim e não deve viver assim. E não deve ser esse o nosso sentimento de comunhão, mas deve ser de realmente amor, amarmos uns aos outros. Nós cantamos lindamente este hino, mas será que quando nós cantamos esse hino muitas vezes nós não somos hipócritas? Cantamos coisas profundas e maravilhosas e não conseguimos vivê-las? Ter comunhão implica em você ser atencioso com o irmão, em você se preocupar com aquilo que o irmão está passando. O exemplo maior disso é Cristo. Cristo, ele experimentou as nossas dores. Ele é experimentado no sofrimento como nós somos. De forma que quando nós oramos a Ele, contando as nossas dores, Ele sabe o que nós estamos passando. Mas e quando nós ouvimos os nossos irmãos contando-nos as suas dores, as suas dificuldades, será que nós nos identificamos com eles? É maravilhoso ver que Cristo se identifica com as nossas dores, mas e nós nos identificamos com as dores dos nossos irmãos também? João, o evangelista João, ele diz que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama ao seu irmão, ele não ama a Deus de verdade. É mentiroso. E o amor de Deus não está nele. O amor de Deus é como uma bomba atômica que desce do alto e arrebenta com a nossa vida, de forma que nós somos impactados por esse grande amor. E o que acontece quando uma bomba atômica estoura é que ela lança aquela onda de choque horizontal que vai varrendo tudo ao seu redor. E se nós realmente fomos alcançados pelo amor de Deus, é isso que irá acontecer na nossa vida. Uma onda de amor será espalhada ao nosso redor. É isso que é ter comunhão, estar preocupado com o outro, amar o irmão. Apesar de todas as diferenças que nós temos, apesar de todas as dificuldades que muitas vezes se tem de amar o irmão. Alguns são mais difíceis de amar do que outros. É verdade. Mas você já pensou o quanto é difícil para Deus amá-lo? Com todos os seus pecados? Uma igreja, a igreja que queremos ser, em primeiro lugar, é uma igreja devotada à palavra de Deus. E essas são as raízes dessa árvore. Em segundo lugar, essa igreja, ela tem apego forte, comunhão profunda, e esse é o tronco desta árvore. E em terceiro lugar, a igreja que queremos ser é uma igreja que impacta a comunidade de forma significativa. E esses são os galhos desta árvore. É quando ela começa a expandir o seu espaço. Os galhos começam a crescer e invadir o espaço, a comunidade ao seu redor. É interessante notarmos que esta igreja, e dos versículos 46 até a primeira parte do 47, nós vemos isso, diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. É interessante percebermos que eles não abandonaram imediatamente as tradições judaicas. Eles estão se reunindo onde? No templo. Todos os dias. E a expressão todos os dias aqui, ela rege todo o versículo, toda essa oração, toda esta frase. Eles não só se reuniam no templo todos os dias, mas eles partiam o pão de casa em casa todos os dias. Eles louvavam a Deus todos os dias. Era uma igreja que vivia verdadeiramente a sua fé. Era uma igreja que impactava a sociedade. E eles impactaram aquela sociedade. Da forma como deve ser impactada. Nós temos nos nossos dias um movimento, das igrejas querendo serem relevantes.
E aí, como elas querem ser relevantes? Se adaptando às coisas do mundo, à sociedade ao seu redor. Então, ela começa a oferecer aquilo que a sociedade quer. O problema, ou a solução, é que aquilo que nós temos para oferecer e aquilo que nós devemos oferecer à sociedade é aquilo que a sociedade não quer. É Cristo. É o Evangelho. A igreja não foi colocada no mundo para dar à sociedade aquilo que a sociedade deseja, mas ela foi colocada no mundo para dar aquilo que eles precisam. E eles precisam de Cristo, como nós precisamos um dia. E é isto que a igreja faz. É assim que a igreja impacta a sua comunidade. Quando ela prega o Evangelho e quando ela vive o Evangelho que prega. Era isso que esses irmãos tinham. Se devotavam à palavra de Deus, ao ensino dos apóstolos, ouviam a mensagem dos apóstolos, anunciavam essa mensagem. E quando anunciavam essa mensagem, aqueles que estavam vendo aquilo, viam que realmente eles viviam daquele jeito. Aquilo que eles pregavam era aquilo que eles viviam. Meus irmãos, aqui é uma grande dificuldade nossa também. Nós até muitas vezes falamos do Evangelho, mas é quase como se nós disséssemos assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não deveria ser assim. Nossas vidas deveriam impactar com a mensagem que nós pregamos. Se você fala de amor verdadeiro, de comunhão verdadeira, de apego à palavra de Deus, você deve ser alguém que está realmente apegado a isso, de forma que as pessoas vejam isso na sua vida. Era assim que essa igreja vivia. E era assim que ela impactava profundamente a sociedade, de forma que o texto diz exatamente que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Eles estavam em Jerusalém ainda, a igreja ainda não havia se expandido para fora de Jerusalém. Aqui é o início da igreja do Senhor. Mas Jerusalém já estava impactada pelo poder do Evangelho na vida dos crentes da primeira igreja. Como nós temos impactado o mundo. Eu acho interessante que muitas vezes nós vemos números no Brasil. De quantos porcentos de evangelhos nós temos? Chegando a 30% quase de evangélicos no Brasil. E parece um número maravilhoso, né? Mas o quanto esses 30% de evangélicos impactam essa nação? Nós temos tantas igrejas em São Paulo. E o quanto essas igrejas têm impactado essa cidade. Quando nós olhamos para textos como esse, nós percebemos o quanto nós precisamos mudar, sermos transformados genuinamente pela palavra de Deus, para vivermos de acordo com esta palavra. Uma igreja que impacta a comunidade de forma significativa. É uma igreja que prega o Evangelho e que vive o Evangelho. É uma igreja que quando prega sobre a comunhão, ela vive a comunhão. É uma igreja que quando prega sobre a oração, ela vive a oração. É uma igreja que quando fala de partir do pão, é uma igreja que parte o pão. É uma igreja que quando fala de Cristo transformando suas vidas, mostra através das suas vidas a transformação que Cristo fez. Cada um de nós é responsável por isso. A mostrar a Cristo desta forma. Você não vai converter ninguém somente com o seu testemunho de vida. Ninguém vai ver Cristo em você somente pela forma como você age. Você precisa falar. Mas eu tenho uma coisa para dizer também. Que se você só falar de Cristo e não viver a Cristo, você também não impactará a vida de ninguém. Muito pelo contrário, o impacto será o oposto. De uma pessoa até ter asco de Cristo e da sua igreja, por conta de considerar um bando de hipócritas que falam do que não vivem. O mundo é assim que ele vive, é verdade. O mundo é hipócrita. As pessoas falam daquilo que anseiam pela sociedade, mas ninguém vive daquela forma. Mas eles esperam da igreja que a igreja seja genuína nisso. E quando a igreja não é, ela é acusada disso. E nós temos a responsabilidade de viver isso. Uma igreja que impacta a comunidade de forma significativa. Então nós temos as raízes.
essa igreja é devotada à palavra de Deus. Nós temos o tronco, essa igreja é devotada à comunhão. Nós temos os galhos, essa igreja impacta a comunidade de forma significativa. E por último lugar, nós temos as flores, as folhas e os frutos, porque essa igreja agora cresce em santidade e fé constantemente. E essa é a parte B do versículo 47. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Havia um crescimento contínuo naquela igreja. Dia a dia, pessoas eram levadas pelo próprio Senhor até aquele grupo, até aquela igreja. Quando nós olhamos para esse texto, nós pensamos assim, então, meus irmãos, não há necessidade de pregar o Evangelho. Oh, Deus é quem traz. Olha o exemplo da igreja. Eles estavam ali reunidos em comunhão, partindo pão, orando, e Deus trazia, então, as pessoas. Mas o que está aqui implícito, não explícito no texto, é de que essa igreja pregava o Evangelho, ela estava devotada à palavra de Deus. Qual é o meio pelo qual Deus converte o coração de um pecador? Não é pelo ouvir da palavra de Deus? Se as pessoas estavam se achegando àquela comunidade, sendo trazidas por Deus àquela comunidade, é porque aquela comunidade pregava o Evangelho a qual eles se devotavam. E eles anunciavam a mensagem do Evangelho dia a dia, todo dia. Os judeus iam ao templo, chegavam lá, estavam os cristãos reunidos no pátio do templo. Fazendo o quê? Pregando a Cristo. Pregando o Messias que veio, que morreu e que ressuscitou. Essa era a mensagem que eles pregavam. E Deus convertia os corações e ajuntava esses à sua igreja. E essa igreja crescia em santidade diante de Deus, crescia em fé e crescia em número. É tão maravilhoso olhar para a forma como essa igreja cresceu e onde ela estava enraizada, e como essa planta se tornou essa planta frondosa, como Jesus apresenta na parábola do grão de mostarda, a ponto das aves se aninharem a ela para pegarem sombra. É tão maravilhoso olhar para isso que quando nós vamos 200 anos depois, lá no século II, nós temos um registro de um dos apologistas, chamado Tertuliano, em que ele diz que a igreja vivia um amor tão constante entre eles, uma comunhão tão forte, que ainda ela era benquista pela sociedade, mesmo com os romanos, né, o imperador romano perseguindo a igreja, o povo onde a igreja estava fincada e ali alicerçada, amava a igreja e dizia assim: vede como eles se amam. Esse era o testemunho do povo, onde havia uma igreja cristã, mesmo 2 séculos depois. É claro que isso se foi esfriando e nós podemos perceber isso no decorrer da história da igreja. Mas nós podemos ser assim. Ainda podemos ser assim, se nos voltarmos às verdades desse texto que nós acabamos de ler aqui e termos contato com ele. Se nós nos devotarmos à palavra de Deus, nos enraizarmos nela, se nós termos forte comunhão, profunda comunhão, verdadeira comunhão, se nós estivermos preocupados que com a nossa pregação e com a vida, a forma como nós vivamos, nós vamos impactar aqueles que estão ao nosso redor. E a melhor forma de impactar é pregando o Evangelho, é falando de Cristo. Então, o crescimento virá. Hoje existem inúmeros programas de crescimento de igreja. 10 maneiras para que a igreja cresça. E assim vai. E método disso, método daquilo, método de discipulado, método não sei do quê. Pragmatismo para que a igreja cresça. E nós temos aqui o modelo de como a igreja cresce. Simples, alicerçada na palavra,
vivendo a palavra em comunhão, pregando essa palavra, anunciando esse evangelho, a igreja irá crescer. Porque a responsabilidade de fazer essa igreja crescer é de Deus. Se nós vivermos desta forma, é Deus quem dará o crescimento a esta igreja. É assim que a igreja cresce. Queridos, concluindo, a igreja que nós almejamos ser, a igreja que queremos ser, ela é uma comunidade que é comprometida com a palavra de Deus, enraizada na comunhão profunda e atuante na sociedade com alegria e com generosidade. E ela cresce em santidade e fé constantemente diante de Deus. Devemos sempre nos lembrar disso, de que todo o sucesso da igreja é atribuído a Deus. Devemos reconhecer a intervenção de Deus na história da igreja e no crescimento da sua igreja. Não é pelos nossos esforços que a igreja cresce, mas é por Deus. Mas Deus usa o nosso esforço para o crescimento. Esse é o meio pelo qual Deus faz com que a igreja cresça, de forma que temos que pregar o evangelho. Ele não é a causa, o nosso esforço não é a causa, mas o meio. Isso precisa ficar claro. Nossas vidas como membros da igreja do Senhor devem glorificar a Deus, de forma que a forma como vivemos, a forma como nos expressamos, glorifique ao Senhor. E assim a igreja do Senhor estará cumprindo esse papel, desempenhando esse papel de glorificar a Deus em tudo aquilo que faz. Cada um de nós é responsável por isso. Não é uma responsabilidade dos líderes apenas da igreja, é deles também. Nós não elegemos os oficiais para que eles sejam os crentes que nós não somos. Nós elegemos oficiais na igreja para que eles nos dirijam, porque nós precisamos de líderes. Mas a responsabilidade de ser assim, de ser um crente genuíno, é de cada um de nós. E se cada um de nós estiver ciente dessa responsabilidade e viver assim, a igreja do Senhor será uma igreja genuinamente verdadeira. Uma igreja que vai ser digna de ser chamada cristã, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, meus queridos, e aplique essa verdade ao nosso coração, mente e mãos. Amém.